Eu acho que a tendência é ele fazer o que o André falou, manter o Gerson ali. Eu acho isso muito discutível. Eu não acho que ele tenha o direito hoje, sinceramente, a palavra é essa, de tirar o Luiz Araújo do seu habitat, sendo um jogador que tem números, assistência, gols. Tem que aproveitar. O jogador está na fase muito boa. Ajuda a decidir jogos. Então, eu sinceramente eu acho um erro. Então o Gerson pode ir para a esquerda. Já jogou daquele lado. O Gerson pode jogar pelo meio. Ele não vai ter todos os jogadores à disposição, todos os jogos. Ele vai ter que fazer rodízio. É o caso do Pedro e do Arrascaeta, que a gente cantou essa pedra lá atrás, que não iam jogar juntos tanto quanto jogavam antes. E não estão jogando. O Pedro vai recuperar a forma física? Vai. E aí? Aí vai ter jogo que eles vão atuar juntos, outros não. O Arrascaeta está jogando mais do que nunca como um goleador. O gol de ontem, né? Mostra isso. Onde que ele estava para receber a bola? Um atacante. Ele já era um cara mais avançado com o Tite no ano passado. E agora mais, fazendo mais gols. Mas ele não consegue jogar todo jogo. Então ele vai revezar jogadores. O jogador que fez os gols e deu assistência, o Doué, decisivo na final da Champions League, antes do jogo não sabia se ele ia jogar. Nas semifinais, ia jogar ele, ia jogar o Barcolá, quem ia jogar, tinha dúvida, o Luiz Henrique tinha dúvidas. Então, a gente precisa se acostumar também com isso. Não são só 11, são mais jogadores. O Jorginho tivesse do Flamengo agora, já estivesse do Flamengo agora nessas últimas semanas, o Varela não teria que atuar improvisado de volante. O Léo Ortiz, que atuou alguns minutos também na função. O Flamengo precisa de jogadores para a função. Agora, se todos têm nível para ser, ou quase todos, para serem titulares, ótimo, eles vão revezar. Gente, isso significa ter um tremendo elenco. Agora, então a gente pode ter uma opção, ter um elenco 11 ótimos e os reservas bem abaixo. Aí quando o titular se machuca, o reserva entra, cai o rendimento. O pessoal tem que começar, o torcedor, a entender que isso é elenco. E o Felipe Luiz trabalha isso de forma muito clara, me parece. Troca, reveza e vai embora. Como eu acho que é o ideal. Ainda mais, se isso funciona assim na Europa, imagina aqui, um calendário muito pior. Ninguém vai jogar todos os jogos. E o Jorginho tem essa mentalidade, ele sabe. Ele jogou a vida inteira lá, ele sabe como funciona. Ele sabe que vai ser assim. Então, ele chega para agregar, para ser um jogador. Se ele estiver bem físico e tecnicamente, ele não tem histórico de lesões, teve uma lesão recente. Não tem histórico de lesões. Se ele estiver bem físico e tecnicamente, aí é um jogador para agregar muito, porque eu sempre digo, o fato do cara vir da Europa não significa obrigatoriamente que ele vai voar aqui. Olha o Neymar, que estava no futebol saudita, mas antes estava na Europa. Olha o Oscar, está machucado. O Lucas, que foi até bem no começo, está machucado do São Paulo. Felipe Coutinho, faz diferença? Para valer? Não faz. Falta talento? Não falta talento, falta a parte física. Então, quando o cara já mais veterano vem para cá, a gente tem que ver como vai ser. Eu acho que o Jorginho vai acrescentar. Porque ele não era titular no Arsenal por uma questão óbvia. Mais velho, renovação de elenco. Os caras contrataram o Declan Rice por uma fortuna ao West Ham. O cara que fez 2 gols de falta que ele ajudaram a eliminar o Real Madrid da Liga dos Campeões. Ele perde espaço. É assim. Agora aqui, a tendência é ele ter condições. Então ele vinha jogando no futebol de alto nível e jogando várias partidas. Premier League e Champions League. Então acredito que ele vá, a não ser que ele passe pela síndrome de Schweinsteiger. Quando chegou no Manchester United não conseguiu mais jogar. Para mim foi o caso mais bizarro. O cara estava jogando no alto nível, de repente chegou no outro clube e não conseguiu jogar. Foi para os Estados Unidos, né? Depois parou, pendurou a chuteira. Se virou o fio de repente. Então o Jorginho vindo, apresentando o que apresentava no seu último clube, eu acho que ele agrega bastante ainda. Mas isso nunca é uma certeza, a gente tem que esperar para ver como vai ser. E é um cara para agregar, todo mundo vai jogar. Agora eu acho que tirar o Luiz Araújo dali, cara, é o cara que está decidindo os jogos do Flamengo. Fio, onde se sente melhor, queridão? É aqui, vai jogar aí, pronto. Amanhã, se tiver em uma fase e tudo, ele sai, entra outro, e a vida segue. Agora, eu preciso colocar o Gerson na direita. E aí vem uma questão que eu questiono, o Gerson é ótimo jogador. Mas ele jogando mais perto do gol, no meu entendimento, ele tem que apresentar mais números. Porque ele está muito perto do gol. Mais assistências, mais finalizações e mais gols. Está perto do gol, cara. Um jogador forte. Eu acho que ele tem um bom chute de média distância, quando ele resolve chutar, chuta firme, alto. O gol de cabeça que ele perdeu contra a LDU. Ele entrou sozinho, cara. Sozinho. Livre, cabeceou em cima do goleiro. Ele pode cabecear melhor. Ele pode melhorar em alguns elementos do jogo. É treinar, se preparar, se concentrar, se cobrar.
Agora, eu não acho correto para o time você pegar um cara que está decidindo os jogos e ter que encaixar em outro lugar, se isso de fato acontecer, porque o senhor Gerson tem que jogar ali, porque o técnico cismou. Me parece uma coisa meio teimosa, porque o jogo está falando outra coisa. Está falando outra coisa. Gente, se não fosse o Luiz Araújo, o Flamengo estava eliminado da Libertadores. Gol do Léo Ortiz, gol do Léo Pereira, assistências do Luiz Araújo. E o gol que ele fez contra a LDU. Esses gols evitaram o vexame da eliminação na fase de grupos. O Flamengo era para estar agora no sorteio da Sul-Americana. Isso não pode ser ignorado. O rapaz resolve os jogos. O Cebolinha decide os jogos? Não. Michel fez um gol antes. O placar já estava elástico. Decide, não está decidindo os jogos. Bruno Henrique não está decidindo os jogos. Plata está machucado, está com esse rolo todo de seleção do Equador, médico, etc. E tal. Qual é o dos pontas do Flamengo que estava? É o Luiz Araújo. E isso já era assim no ano passado. O cara tem números, o cara tem assistência, tem gol. Então, não consigo entender, sabe? Acho que assim, o jogador pediu passagem, cara. Essa coisa das convicções do técnico, a convicção não pode ser uma lei irreversível. Não. E vamos ver como ele vai ser, né? Eu concordo com o André. Eu acho que ele vai insistir com o Gerson ali. Mas eu acho que se fizer isso, não será justo. Nem com o jogador, que tá bem. Pô, cara, e a melhor fase do... Mauro, a melhor fase do Gerson... com o Sampaoli e no próprio Olympique de Marseille ele foi jogando aberto pela esquerda. Exato. Porque os caras não sequer consideram essa hipótese. É aquele dogma, tipo, sim, o De La Cruz é só volante. Sim. O Gerson ou é volante ou é meia pela direita. Pela esquerda, não. Não, e assim, os caras que jogam pela esquerda, todos eles estão já deixando a desejar. Todos eles. Cebolinha, Michael, Bruno Henrique. Então por que não? Já que ele quer ter um ponta armador, né? É isso. É o Gerson. Então muda de lado. Agora deixa o Luiz Araújo no cantinho dele lá, cara. É ali que tá rendendo. Pra que mexer? Gente, pra que mexer? E o seguinte, ele é um cara que na direita, quando ele traz a bola pra esquerda e faz os cruzamentos, é quando ele consegue meter a bola na cabeça dos caras em condição de finalizar. O cara tem números. Pronto, acabou. Acho que isso pra mim é definitivo. O cara tem números de assistência e de gols. Como é que você faz? Né? Você vai tirar o cara de onde ele está rendendo. Qual o sentido disso? Mesmo lesionado, o Plata se apresentou normalmente na seleção equatoriana. Esse já é um assunto que está quente a semana passada inteira, né, Veni? Você trouxe até os detalhes pra gente. Pois é, e o Flamengo também emitiu um comunicado oficial na ocasião reclamando da postura da seleção equatoriana quando enviou uma equipe médica à casa do jogador para fazer procedimentos no joelho do atleta, um joelho que está dando muito trabalho para o departamento médico do Flamengo para recuperá-lo. Lembrando que o Flamengo vem preparando esse jogador para utilizá-lo na Copa do Mundo de Clubes, falei certo? Copa do Mundo de Clubes. Copa perfeito. do Mundo de Clubes. Então, não faz o menor sentido esse jogador entrar em campo pela seleção equatoriana. Eu entendo ele se apresentar, embora eu seja totalmente contra. Se o jogador está lesionado e não tem condições de jogo, não faz sentido ele ser chamado. Beleza, mas pela regra da FIFA, o Flamengo é obrigado a ceder. Mas como ele vai entrar em campo, sendo que ele não tem condições de jogo? E o Felipe Luiz, após o jogo contra o Fortaleza, ele foi questionado sobre essa situação e eu acho que o treinador foi muito bem quando ele falou assim, até hoje o jogador estava na maca. Ele não tem condições de jogo. Como é que ele vai jogar pela seleção equatoriana? E o jogo já é agora, quinta-feira, que inclusive vai ser contra a seleção brasileira, que estreia o técnico Ancelotti. Ah, beleza, ele pode não entrar em campo na quinta, mas se entrar em campo no dia 10, continua tendo o mesmo problema, pelo menos na minha visão. Porque aí ele vai ter 6 dias apenas para se preparar para a estreia do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Então não faz o menor sentido o Gonzalo Plata entrar em campo. E outra, aqui vai uma crítica ao jogador, que na ocasião eu acabei não falando sobre isso. O jogador ele deveria ter dito para o departamento médico da seleção equatoriana, não vem na minha casa, vocês têm que falar com o Flamengo e se eles autorizarem vocês podem vir aqui. Porque o jogador, ele errou. Ele errou. Ah, eu entendo ele porque ele não quer bater de frente com a seleção equatoriana. Mas quem paga o salário dele todo santo mês e um salário alto é o Flamengo. A casa que ele mora aqui é o Flamengo que paga também. Então ele deve ao Flamengo todas as justificativas, tudo que acontece em relação a ele. Então ele poderia ter evitado todo esse tipo de situação. E se vocês me questionarem, beleza, o que o Flamengo vai fazer em relação a isso? O Flamengo, por contrato, não pode multá-lo por conta disso. Não pode adverti-lo por conta disso. Mas será que não pode criar uma rusga na relação? Com o jogador? O jogador já foi chamado a atenção. O que o Flamengo pode fazer em relação a esse caso, já foi feito.
O jogador virou para ele, teve uma reunião e falou: olha só, você não pode fazer isso. Agora, o Flamengo não pode simplesmente não liberar o jogador para se apresentar à seleção equatoriana. Mas quando o Flamengo fez isso, eu não sei se você tem essa informação, quando o Flamengo chegou para ele e falou assim: olha só, você não pode fazer isso, o que ele fez? Como está o comportamento do Plata nessa situação? Na verdade, o Flamengo só ficou sabendo porque o Plata falou pro Flamengo que eles foram lá. Sim. Partiu do Plata em contar. Tá. Mas o Plata, no entendimento do Flamengo, poderia ter vetado esse tipo de situação. Óbvio que eu me coloco também no lugar do jogador. Imagina ele. Ele não quer ser parado e chamado para a seleção dele, porque isso pode acontecer, né? A seleção equatoriana simplesmente fala: beleza, então você não está colaborando com a gente, então a gente não te chama mais futuramente. Isso pode acontecer. Pode. Seria leviano da minha parte dizer que não iria acontecer. Mas enfim, eu acho que o jogador errou porque ele poderia ter negado essa visita, poderia ter dito: procura o Flamengo. Se o Flamengo autorizar, beleza, vocês podem vir aqui em casa. Então acabou acontecendo o quê? Um erro de comunicação da parte do jogador, ou receio, ou medo, só ele pode falar sobre isso. O fato é, ele está com a seleção equatoriana. O departamento médico do Flamengo já emitiu um comunicado oficial para dizer: ele não tem condição de jogo. Se ele entrar em campo, vai ser na base de sacrifício. E a gente sabe como é que funciona isso. O que eles vão fazer? Vão injetar ali um negocinho para tirar as dores dele, e aí ele entra em campo, o que piora a situação clínica. Muito bem, vamos ver aqui, ô Lucas Pedrosa, os confrontos. A gente passou mais ou menos ontem por aqui. Segundo informações do jornalista Miguel Júnior, o Flamengo demonstrou interesse na contratação do experiente meio-campista Modric. O jogador, que fez história no Real Madrid, não chegou a um acordo para a renovação com o clube espanhol e, com isso, ficará livre no mercado. A diretoria rubro-negra avalia a possibilidade de oferecer um contrato de 1 ano e meio ao atleta, com o objetivo de reforçar o elenco nas disputas da Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. A proposta do Flamengo tem como base manter Modric em ritmo competitivo até a próxima Copa do Mundo, onde ele ainda pretende representar a seleção da Croácia. Apesar da idade avançada, Modric segue com excelente condição física, sendo reconhecido por sua entrega durante os 90 minutos, qualidade técnica e liderança em campo. Internamente, a chegada de Modric é vista como uma contratação de grande impacto esportivo e comercial. A avaliação é de que o jogador elevaria o nível técnico da equipe, atrairia a atenção internacional e aumentaria ainda mais a visibilidade do clube no cenário mundial. A primeira sondagem ao staff do atleta foi bem recebida e há otimismo por parte da diretoria quanto à possibilidade de avançar nas conversas. Caso a negociação evolua, Modric poderá compor um meio-campo ao lado de Arrascaeta, formando uma dupla com enorme capacidade de criação e inteligência tática. A movimentação do Flamengo no mercado reforça a ambição do clube em conquistar títulos e seguir se posicionando como protagonista no futebol sul-americano. A expectativa é de que novidades sobre a possível contratação de Modric surjam nos próximos dias. Se confirmada, essa pode ser uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Modric será um grande reforço no Flamengo? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar todas as atualizações do Mengão. Saudações rubro-negras!